Olá, maravilhosos! Tudo bem com vocês? Gente, tô com uma presença ilustre. Adivinha, arquiteta das blogueiras. É blogueira também. Tá no movimento na internet. O Instagram dela é belíssimo. Aline Messias, bem-vinda, querida. Obrigada, muito feliz por estar aqui. Uma honra. Ai, gente, uma honra é a minha, né? A gente se conheceu em algum evento, não foi, amiga? Foi numa visita à fábrica. Gente, ela tá melhor que eu. Foi, verdade. Foi com as meninas do ABC, não foi? Foi. A Adri? Foi. Relações Públicas. Foi com as Coeves. Elas são gente boa. E aquele era de tomada, interruptor. Italiano, não era? Uma tomada, as tomadas Só italianas. que eu nem lembro a marca. Não, a marca que eu uso, inclusive, tá em casa. Mas eu não vou falar porque eu não quero divulgar, não. Entanto, eu questionei na palestra. Falei, minha tomada tá dando problema. Ele falou, exceção. Falei, então vai lá em casa. Acabei de lembrar, então não vou falar também, não. Vamos deixar na curiosidade, quem quiser perguntar pra gente. Amiga, me conta um pouco da sua história. Me conta... Eu gosto muito de saber... como você fez arquitetura, entrou no designer de interiores? Conta essa fase da sua vida pra gente. Tá. É um pouco inusitado, eu acho, como eu comecei, porque eu não esperava fazer arquitetura, não foi o meu primeiro pensamento, mas meu primeiro emprego foi em depósito de material de construção. Já estava com o pé na obra ali, né? Já. E aí eu lidava ali com os pedreiros, né, com coisas de obra, cimento, e também tinha a parte de organizar, a parte de acabamentos mesmo, pia, essas coisas, eu adorava. E um dia, depois que eu me formei, minha amiga falou que ia fazer designer de interiores, que eu também sou formada em designer de interiores. Primeiro eu fiz designer, na verdade. Toca aqui eu também. E aí a minha amiga falou, eu vou fazer. Aí eu falei, nossa, eu nem sabia que existia faculdade disso. Ela falou, é um tecnólogo, você pode fazer uma pós depois. Aí eu falei, então eu quero fazer, porque é só 2 anos. Vai ser rápido. E foi isso. Aí eu entrei no mercado e depois disso eu vi que eu ia depender muito de outros profissionais para assinar os projetos. E aí eu decidi fazer arquitetura. Que é uma virada de chave, né? Total. Porque é um curso, gente, muito puxado. Não é um curso... Eu até brinco. Eu entrei namorando e saí solteira. Eu também. Sério? Não dava, porque eu casei com os projetos da faculdade. E na época eu era estagiária, então não dava para fazer tudo. É complicado, porque os trabalhos é quase uma faculdade de medicina, né? Você deveria ser uma faculdade integral, eu acho. Porque os trabalhos você não faz na sala de aula, né? Não dá. Perde muito tempo. Os finais de semana, noites... E a gente nem imaginava que essa seria a nossa vida, né? Não, eu agradeço que eu era mais nova, porque eu acho que hoje eu ia dormir em cima das maquetes, amiga. Você não dorme em cima dos projetos? Durmo. Então. Mas não é das maquetes, as maquetes eu terceirizo. Agora, né, dá pra pagar. Dá pra pagar. Pô, mas assim, você já se inseriu no mercado de designer de interiores e foi fazer arquitetura, uma coisa leve. O escritório que eu trabalhava era de design e eu via a minha chefe tendo esse problema. Direto chegava lá notificação de revista que colocaram ela como arquiteta e ela era design. E aí eu ficava observando, né? Sim. Mas aí ela tinha alguém que era responsável? Tinha. Sempre resolvia, mas eu percebia que isso era ruim. Quando eu fosse trabalhar, isso poderia acontecer comigo. E também tinha as arquitetas que assinavam para ela quando eu tinha qualquer intervenção maior, quebrar uma parede, trocar um piso, eu tinha que pedir para outro arquiteto. Ai, é meio... É complicado, né? Eu me lembro... Eu fui vendedora de planejados. Acho que foi em 2008, 2009, não me recordo, 2008. E eu lembro uma arquiteta, ela levantou assim, ela falou assim, você é designer, você não é arquiteta, desse jeito. Aquilo me deixou um negócio na garganta. Eu falei, não, peraí que eu vou estudar. E eu fui fazer arquitetura. Tem um respeito maior mesmo quando você é arquiteto. E Mas... ainda tem gente que pergunta, você não é engenheira, né? Querendo já tirar o meu mérito.
Às vezes eu sou confundida como engenheira, tá? Mas você tem pinta de engenheira. Tenho, né? Tenho. Quando eu te conheci, eu achei que você era engenheira. Você sabe que num trabalho, todo mundo achava que eu era engenheira e não arquiteta? Porque eu sou muito técnica, Sim. né? E a forma que eu abordo as situações. Exatamente. Não, eu até pensei. Meu pai é engenheiro, nasci ali no meio da engenharia, mas eu falei, não, já tá bom. Fiz uma pós-graduação em gerenciamento de projeto que abrange muito, abre o prisma. Eu gosto de estudar, mas não é meus planos fazer engenharia, não. Ah, não precisa. Muita coisa, né, amiga? Porque, olha, a gente está no mercado, né? Você com seu escritório belíssimo, tá, gente? Já acessa, já vai estar todas as informações na bio, todas as redes da Aline, tá? Você já tem muita coisa, né? Imagina você estudar mais um pouco. Sim, não. Uma coisa sem fixa. Condições, né? Não. E a gente tem que estar se atualizando Ter mais uma sempre, preocupação, né? Tem que assinar mais uma coisa. Pagar mais mais sindicato. Um órgão. Não, né? Não dá. E conta pra gente, assim, em relação a ser mãe, que eu li sua história, belíssima. Como é ser mãe e empreender? É complicado. Eu gostei, ela é serena, é complicado. São vários desafios todos os dias, né? Mas é bem interessante, assim, enxergar o trabalho e ele crescendo e já meio que se interessando pelo meu trabalho, né? É muito fofo essa parte que ele sempre vem, mãe, olha, eu fiz esse projeto aqui, eu fiz esse prédio aqui, porque o pai também é construtor. Aí pronto, lá em casa a gente só fala disso. Aí às vezes eu falo, a gente tem que falar de outros assuntos, porque Vou falar de medicina. A criança vai crescer já com essa mentalidade, né? Educação física, nutri, dá uma mudada. Mas é natural, né? Sim, aí tem a parte também de falar muito de resolver problemas, né? Aí, esses dias, meu filho falou, mãe, lá na escola eu tô tentando resolver, mas não tô conseguindo resolver. Tipo, eu nem entendi direito o que era. Acho que era algum conflito com os amigos. Sim. Ele meio que queria já comandar a situação e resolver, porque ele vê a gente fazendo isso o tempo inteiro, né? Meu Deus, ele queria fazer a gestão, gente. Mãe, quero um cronograma, entendeu? A gestão das pessoas, né? Gestão de pessoas. Aí, o filho, você não precisa se preocupar com isso. Deixa que a professora resolve, tá bom? Nossa, que lindo. Eu sou uma tia coruja, gente. Não sou mãe, mas eu sou uma tia coruja. Eu adoro. Que demais. Mas, no geral, assim, no dia a dia, tem ajuda, né? Só assim que a gente consegue lidar com tudo. E me conta, você tá no ABC, você tá em São Paulo? Conta pra gente. Eu moro no ABC, mas o meu escritório é em São Paulo. Então, para atender os clientes, geralmente eu venho para São Paulo e é isso. Mas é difícil hoje em dia o cliente ir no escritório, né? É mais para trabalhar mesmo. E geralmente eu vou até o cliente, principalmente quando é obra comercial. E conta pra gente, assim, quais são os nichos que você mais atua? Mais atuo residencial, apartamento, decoração de interiores. Mas eu tô tendenciando para uma área mais comercial. Agora eu estou desenvolvendo um projeto bem grande de área de prédio, de condomínio. Olha que legal. E 2 igrejas. Uau! Enormes. Sério? E está sendo bem desafiador, totalmente diferente. São pensamentos diferentes, necessidades diferentes. Mas eu gosto desse tipo de trabalho porque outras pessoas vão acessar, né? Residencial é mais fechado. Só a família, os amigos. Quando amplia, eu gosto muito, porque outras pessoas conseguem vivenciar ali o espaço. Gente, ela é calma. Olha que demais. Eu tô fazendo 2 igrejas, entendeu? Eu tô fazendo área de convívio de prédios. Tô calma. Calma por fora, por dentro. E aí, você tem braços? Tenho. Tem? Tem que ter, né? Não tem uma como. equipe legal? Tem. O pessoal freelancer, mas tenho. Aí tem uma pessoa só para projeto executivo, outro só para o 3D, outro só para ir fazer levantamento. E eu fico
gerenciando as equipes e atendendo o cliente, vou nas lojas. Você faz gerenciamento de obra também? Faço também. Guerreira, guerreira. Vou dar um troféu para ela. Vou começar a produzir um troféu aqui no programa. Só que o meu gerenciamento é mais acompanhar o que está acontecendo na obra. Não é cuidar dos pedreiros, fazer a parte da empreita. Eu não faço isso. Eu mais vou lá e vejo se está de acordo com o projeto, se está faltando alguma informação, se o cronograma está caminhando bem. Tá, arrasou. Então, você dá um suporte, né, para ver com um olhar clínico, porque a gente tem um olhar clínico. E pior que é viciante, né? Qualquer lugar que a gente entra, Sim. Já ali. Você recebe uma foto, você bate o olho e já vê, né? É Com inevitável. certeza. Desculpa. Ai, gente, vou tomar uma aguinha. E me fala, aqui tem uma pergunta que eu coloquei aqui no nosso roteiro em relação ao designer de interiores. O que mais marcou para você? Olha, já vou começar aqui a causar, hein? No designer, nas conversas de designer de interiores. Conta pra gente. Nas conversas? Como assim? Em relação a quem contrata, se é coisa de madame. Fala pra gente. Você já quer polêmica, né? Já! Na verdade, é um fato da minha infância, que de vez em quando eu lembro, né, que aconteceu comigo antes de iniciar a minha carreira. Quando eu falei pro meu pai que eu queria fazer designer de interiores, como eu disse antes, era novo, ninguém conhecia muito bem. Só se sabia que era decoração, né? Sim, era decorador lá atrás, né? E aí meu pai falou para um amigo dele, super feliz, e o amigo dele falou que isso não era coisa de pobre, que eu tinha que fazer um curso, que eu pudesse prestar um concurso, que seria bem melhor. E aí eu lembro que meu pai falou isso já meio que para eu pensar melhor, né, sobre isso. E isso me pegou bastante, que até hoje eu levo como um incentivo, né? Para vencer, para conquistar as minhas coisas e meio que provar que não é isso, que a profissão vai além disso, né? Com certeza. E que não só decoradora, agora eu sou arquiteta. Sim. Que realiza os sonhos de muita gente. E é isso. E esse foi um momento complicado que eu venho superando ainda. Então, a cada passo que eu conquisto, eu lembro disso. Cara, agora vou cruzar as histórias, tá? Eu fiz engenharia lá atrás. Só que eu ia focar em engenharia mecânica, que papai é engenheiro mecânico. E aí eu falei, não quero, não é isso. Fiz um ano. Passei de um ano, não me recordo quanto tempo. Aí eu cheguei, né, com os cursos que eu queria fazer. Rádio e TV. Moda, passei num processo de moda na USP, enfim. Aí meu pai, não dá dinheiro, não deixa você fazer. Aí não deixou. Rádio e TV, não dá dinheiro, não deixa você fazer. Aí eu, tá me boicotando, né? Porque eu nasci igual o seu filho, tá? Com a minha mãe lá, e minha mãe, ela tinha uma confecção, então assim, eu fazia os rabiscos dos vestidos, eu achava a moda lindo. Tá bom. Aí, designer de interiores, por que não? Eu falei, eu vou fazer o designer de interiores para ver se eu gosto. Se eu gosto. Muita gente faz isso. E aí eu dou sequência em arquitetura. Não foi aprovado. Entrei eu por eu mesmo. E fui, de cara a tapa. E é isso, a gente tem que provar, né? Porque a família tinha essa visão. Não dá dinheiro, é um negócio que é uma bolha e você não vai conseguir acessar. Pra mim também era assim. Quando eu cheguei com um carro zero em casa, a minha mãe mudou comigo. Ela falou, nossa, filha. Eu falei, eles meio que não acreditam, né? É isso mesmo. E aí, comprei minha casa trabalhando, tá vendo? Comprei meu carro, me mantenho. É uma profissão, pô. De a gente ter sido influenciada pela nossa família mesmo, né? A seguir por esse caminho. Mas quando você fala que ia fazer uma coisa que você gosta, que você vai se divertir, as pessoas... isso não vai dar dinheiro, não vai dar certo. Então, mas aí é muito louco, né? Porque eu vejo que você passou por essa mesma situação. Você foi contra e deu sequência. E não é para madame, é para todos. Designer de interiores é para todos, arquitetura é para todos, engenharia é para todos, né?
todas essas áreas, elas são para todos. A questão de valores, tem mercado para todo mundo, tem valor, tem qualidade. E é algo que eu prezo muito também, tentar levar arquitetura para todo mundo. E aí tem um ditado que fala que você precisa conseguir vender primeiro para quem está perto de você, né? Se você conseguir, aí sim você tá pronta para o mundo. E toda vez que eu consigo fazer um projeto para um amigo ou para alguém próximo, eu me sinto assim, que Sério? eu venci, né? Porque eu consegui vender para quem me conhece desde sempre, então confia no meu trabalho. E porque essa pessoa está conseguindo ter acesso à arquitetura, que nem sempre é o high ticket, né? Que é o alto padrão. Que gente, é uma bolha, né? Dentro dessa bolha já tem já os alicerçados, os intocáveis. Eu brinco que tem os intocáveis, né? Os arquitetos que nem aparecem, que aparecem os coordenadores deles. Você fala, a gente só ouve os nomes. Ou em algum evento a gente encontra, conversa. Você fala com o coordenador do arquiteto. E o coordenador do arquiteto fala com o coordenador do cliente. Muito louco, né? Mas a nossa geração daqui a pouco vai estar nesse nível. Sim, espero. Não, assim, espero não. Já tô emanando, é isso. Só que você não vai falar com o meu coordenador, você vai falar comigo. Porque a gente gosta de gente, né? De conversar. Mas a arquitetura, designer, é isso, é relacionamento. A gente tem que estar... outro dia eu estava extremamente exausta, né? E eu tenho meio que um mentor dessa área. E ele falou pra mim, você tem que ir em todos os eventos, não adianta. Você tá com problema pessoal, você fica meia hora desse jeito. Você não pode dizer não. Eu falei, cara, mas eu tô cansada, preciso terminar meus projetos. Aí lá fui eu, amiga. Maquiei. Porque a gente tem que estar presente, né? Mesmo que a gente esteja cheia de coisa para fazer, né? Sim. Eu vejo algumas pessoas... Hoje, a minha rede, ela tá cada vez que eu vou me atualizando e mudando, a minha rede vai mudando também comigo, né? Ela é minha cara. E hoje eu estava conversando com uma grande amiga no carro. Semana passada eu soltei que eu tô fechando o contrato com patrocínios com esses projetos aqui, o podcast, né? Fiquei mega feliz. Aí eu coloquei, né? Botei uma foto minha, escrevi. Veio uns 12 comentários. Quem são os patrocinadores dos meus seguidores? Eu falei, gente, vocês são mais ansiosos que eu. Muito louco isso, né, cara? Eu adoro os comentários que você faz. Ai, sério? Sério, eu tento ser polida. Eu tento não causar, mas eu acho que em algum momento eu vou causar. Assim. É aquele ácido divertido. É aquele ácido refinado, assim, né? Porque eu peço licença sempre, sabe? Até nas situações que eu tô vendo na internet. Inclusive, eu vou trazer uma história agora, gente. A Aline tem um jeito dela meigo, né? Eu acho demais. Ela solta vários vídeos legais, ela tem muito conteúdo para agregar. E a minha rede também. Só que a gente tem alguns colegas de profissão que eu não sei o que acontece. Que eles pegam certos gatilhos e se torna negativo para a classe. A gente não faz isso, a gente respeita a classe, né? A gente tem um bom conselho, um bom núcleo de profissionais aí, com várias redes aí, que eu não vou citar nomes, enfim. E ontem, conversando com uma amiga, que você vai adorar ela, a Maju, vai adorar ela. Ela vai estar num dos nossos eventos. E ela é igual a gente, assim, despojada. Ela, Sá, olha isso que está acontecendo. Aí ela me mandou o link do Instagram e me mandou o link do TikTok. Ouve essa. Processo de contratação de estagiário. Isso não estava no nosso roteiro, é novo. Processo de contratação de estagiário. O escritório solicitou que o estagiário fizesse um projeto executivo com 3D em uma semana. O que você acha disso? A sua cara foi a mesma que a minha. Nossa. Estou chocada. Chocada? Pô, a gente tá falando de um estagiário, né? Pô, eu tô com 38 anos. Quando eu comecei, fiz estágio, eu tinha que provar minha capacidade perante os softwares que eu ia trabalhar, né? E eu trabalhei presencial na época. E como assim? A pessoa, às vezes, ela não sabe. Se é um estágio, ela tá lá para aprender, né? E a pessoa, a moça, né, do estágio, ela fez um vídeo no TikTok falando a percepção dela. Aí no Instagram foi a defesa, do outro lado falando. Por um salário que
Tá, eu não vou entrar nessa questão de salários, que eu tenho uma opinião já formada. O que eu não quero para mim, eu não desejo para os outros, né? Então, você já imagina. Mas eu fiquei um pouco passada. Aí nisso, falando com uma Ju no telefone, eu falei, amiga, será que está acontecendo desses processos seletivos, o pessoal está desenvolvendo como freelancer? O que você acha disso? Eu acho que é um pouco complexo, né? Porque a outra parte não se manifestou, pelo visto. Se manifestou como bem brava, é falando que é um processo que tem que ser refinado. Peraí, se é um estagiário, o estagiário está ali para aprender. Ele não está ali para fazer algo 100%. A gente aprendeu no estágio, correto? O estágio não dá para esperar que seja 100%. Inclusive, eu tô com uma pessoa que eu contratei como freelancer, mas eu sei que ela é estagiária em um escritório. Então, eu sei, mas se eu não soubesse e ela não fala nada, é complicado, né? Então, a gente não consegue saber. Agora, se a pessoa está no escritório, foi contratada como estagiária, não dá para esperar muito mesmo. Não, mas aí você colocar para a pessoa fazer um processo seletivo para entregar um executivo, minha cara foi pro chão. Ah, tá, entendi. A pessoa... isso daí existe há bastante tempo já, viu? É? Não aconteceu comigo, mas uma amiga minha... Conta pra gente! Uma amiga minha... Tem um arquiteto lá no ABC bem renomado, que a minha amiga falou assim, você acredita que eu já fui fazer uma entrevista lá, e o processo seletivo era desenvolver um projeto, era uma casa. Desenvolver a casa? Tipo, o estudo inicial da casa. Ou seja, ele meio que já fez os estudos preliminares através de outra pessoa. Tô bugando aqui, tipo, um gente. absurdo. E, você entendeu? Entendi. Não, Parecido com isso, só que ela já no processo seletivo... Imagina. Ela tinha que fazer um estudo e mandar para ele analisar. Que isso? Mas peraí. Buguei! Cara... Como ela vai saber se ele usou ou não o que ela desenvolveu? Com certeza. Aí já é direitos autorais, né? É. É muito complexo. Então, mas se a gente vai como estagiária, nossa, sei lá, você tem a mesma idade que eu, acho que você é mais nova. Eu tinha uma cobrança, eu comecei no Vector, acho que vocês nem sabem o que é Vector. Pois é. Sabe o computador 166? Ai, ele era tipo o BIM lá atrás. Comecei no AutoCAD e no Vector, né? E aí eu tinha que ir e fazer estudos, tipo um banheiro, uma cozinha, sabe? Um ambiente para você provar que você sabia mexer inicialmente nos softwares. Mas não era um projeto. Não. Teve um que a pessoa ficava com um cronômetro para ver quanto tempo eu fazia. Nossa, aí eu travo. que horror. Eu também travo. Eu travo. Eu já saí de um estágio porque a arquiteta ficava atrás de mim. Que isso? Me dava um pavor. E aí ela falava, você tem que usar tal comando. Aí eu já era meio afiada nessa época. Aí eu falei assim, mas o importante é o resultado final, né? Não, ela queria que eu usasse o comando que ela usa. Aí já é demais, né? Aí eu peguei e fiz aí eu falei, vou fingir que ela não tá aqui atrás de mim. Aí fui fazendo do meu jeito, eu fiz um comando que ela não conhecia. Aí ela pegou e falou, ai, nossa, eu não conheço esse, legal. Aí eu falei, tá vendo? Todo mundo tem a aprender. Ela, Aline. Mas eu não aguentei, eu saí, é muita... Não, eu lembro de um processo que era um mar de arquitetos, assim, um mar que eu digo assim, sabe escama de peixe? Sei. Que tem 10 arquitetos de um lado, 10 arquitetos do outro, e ela me colocou no meio, você vai fazer isso em 10 minutos, eu olhei pro papel, falei, eu odeio que limite tempo pra mim. Até hoje, tá, gente? A gente trabalha no nosso tempo, né? Eu tenho meu SLA de processo. Mas o nosso isso também é uma coisa que eu penso bastante. O nosso trabalho é um pouco complicado, essa parte de não cronograma, mas de prazos. Porque, por exemplo, um projeto de uma casa, desenvolver uma casa, é tantas variáveis, tantas coisas que você tem que observar antes de chegar no projeto em si. Sim. E aquele prazo ali de 35 dias é muito pouco às vezes, porque você também precisa estar inspirado para desenhar, você precisa estar bem, e às vezes aquele prazo não corresponde, né?
Sim. E agora eu tô fazendo um projeto de uma casa, 20 metros de declive. Muito difícil. E aí, muito complexo, mas graças a Deus o cliente entendeu. Tanto que na primeira reunião ele falou boa sorte. Sério? E Mas aí você não vai fazer nenhuma alteração nesse declive? Não. Você vai aproveitar vou ele? Alterar. Vai alterar. Só que tem questões de área, tem questões do sonho do cliente, que ele quer 6 carros, e, tipo, não cabe. 6 carros. 4 dormitórios com suíte, tipo assim, a área... Nossa, eu já... A área construída explodiu já com as vagas do carro. E ainda um terreno assim, 75% de inclinação. Não, eu já vou começar a desenhar aqui. Eu já tô pensando em fazer aquela, sabe? Não, vai ter que fazer... Fazer A reunião é hoje, inclusive. Ó, já imaginei isso assim. aí, caixão perdido. E eu demorei muito para desenvolver esse projeto. Muito. Passou do prazo. E ele entendeu. Eu falei, eu preciso de mais tempo para desenvolver isso. Ah, mas o interessante é que o cliente, ele entende, ele está do outro lado, ele vê a complexidade. Eu tenho volto a dizer, SLA, ai, adoro, níveis, eu tenho níveis de complexidade. Veja se é interessante adotar para você. Dependendo da complexidade, eu começo com cada etapa 17 dias úteis. Tipo, essa é a média. Se for alta, aumenta. Legal. Entendeu? Porque, assim, se você está no processo de desenvolvimento do zero, são muitas reuniões que você vai fazer com o cliente, porque ele está com uma ansiedade, uma expectativa. E você é quem está criando. Você é artista ali, no caso. E aí você tem que ver posição do sol. Sim. Ventilação. Sim. Né? O programa já tem 6 carros, já tem 4 quartos para a área de convívio. Opa, taxa de ocupação versus o que aquele município exige para não estourar. Isso é o básico. Aí, depois você colocar o que o cliente sonha a vida inteira dentro de tudo isso, às vezes não dá. Não, aí você tem que... Eu até brinco, às vezes eu falo fofamente. E abrindo mão de algumas coisas. E sendo racional com ele. Sim, aí a gente fez algumas reuniões, mas ele não queria abrir muito mão, assim. Compra o terreno do lado, então. Eu quase falei isso, né? Mas aí, um dia eu tava lá, de tanto pensar, já ter tentado algumas soluções, veio assim, tipo, desceu, sabe? Um insight, assim, maravilhoso. Aí eu comecei a desenhar e fluiu, e foi. Isso que eu tenho um construtor em casa, né? Ele super me auxilia. Deve ser sensacional. Você vai fazendo ele já racional. Isso aqui não vai dar certo. Isso aqui vai ficar caríssimo. Seu cliente, mais caro que o terreno, não sei o quê. Aí eu, ai, meu Deus. Aí vai mudando. Aí eu peguei e falei, Fernando, vem aqui. Olha isso. Eu resolvi. Aí nem ele acreditou, porque ele várias vezes pegou o papel e tentou desenhar também e não saía. Porque não resolvia tudo. Aí um dia lá desceu não sei o quê. Adorei, desceu não sei o quê. Eu no insight. Aí foi. Mas olha, você começa a criação por dentro ou pela caixa? Você limita, você faz um estimado. Aí eu sou muito Excel, gente. Desculpa, minha cabeça eu cabeça é um Excel. Pego todas essas diretrizes aí de prefeitura, município e condomínio, né? Porque tem o condomínio também. E coloco ali o limite, a área permeável que eu posso usar. E faço tipo um retângulo ou um quadrado de acordo com o que o cliente também meio que já pré-definiu. Porque hoje em dia ele sempre quer em casa em L. Aí ele queria em L, mas não vai dar. Aí faço lá a delimitação. Aí eu começo a dividir internamente. Já pensando no mobiliário, como eu também sou designer de interiores, então eu não consigo pensar na arquitetura sem pensar já em como vai ficar a disposição dos armários, da cama, a posição da porta, da janela. Sabe o que é sensacional? Você me lembrou a essência do designer, sabe, Bauhaus? Que eles faziam todos os processos. A gente tá falando disso. Ai, que emocionante! Ai, você vai fazer móveis assinados também por você? Olha, vou. Ai, posta tudo! Que demais! Não, é demorado.
É demorado. E graças a Deus a gente não faz tudo no papel, né? Porque se fosse no papel, imagina quanto tempo seria cada atualização. Muito Sim, mais tempo, né? muito. E mais o processo. Aprovou o projeto, gente? Você tem que fazer antes, você tem que fazer o estudo do solo, né? Para ver o tipo de solo, para ver a estrutura, não é isso? Antes de começar a construção, aí tem que Isso. fazer a análise do solo, fazer a sondagem, Isso. E fazer aí, o cálculo estrutural. e aí entra o calculista, né? Que é o marido. Olha que demais. Vocês têm uma construtora? Não. Dá para abrir, hein? Dá para abrir. Então, aí você faz todo esse processo, vai para o engenheiro, depois prefeitura, né? E esperar a aprovação. Na verdade, eu mando primeiro para a prefeitura, porque às vezes pode ter alguma alteração na prefeitura, né? E aí, depois que está aprovado, a gente faz o cálculo estrutural e aí volta para compatibilizar, para ver se precisa fazer algum ajuste ou não. Não, mas é que a sua vantagem é que você tem um engenheiro ali do lado, amiga, então eu já peraí. faço pensando nisso, né? Porque às vezes, a cabeça de arquiteto, meu bem, não, a gente não para, a gente cria, ó. Ó o Museu da Manhã lá. Sim. Oscar Niemeyer, olha quantos museus ele fez. Quantos nãos ele deve ter ouvido, né? Vários, não dá, né? Não dá. Recentemente eu fui num evento com o neto dele. Ah, que legal. Foi muito legal. E é engraçado que ele ia falando, ele é igual a gente da gente, tinha os mesmos problemas. Vamos colocar esse cara numa roda. Sim, traz ele aqui. Já passo contato, amiga. Ele adorei. é bem legal. E aí ele tava contando que... E não tinha muita gente, tá? Trabalhando com ele, ajudando ele. Eram poucas pessoas. Eu percebo que assim... Ele ia na obra. Eu percebo que alguns escritórios robustos, de pessoas robustas, são pequenos. Fazem processos personalizados. Tem muita gente que retraiu, sabe? Sim, porque se perde, né? Não é nem se perder, a questão é o mercado também, é o reflexo da economia, né? A nossa área é muito afetada por qualquer variação econômica. Questões de guerra, questões de negociação, reflexo o externo, né? E assim, eu não sei se você sentiu isso, mas eu estou sentindo agora, nesses tempos, a retração de investimento. Sim. As pessoas que têm dinheiro, elas estão segurando, esperando o reflexo econômico para dar o próximo passo. Isso já vem desde o ano passado, né? E com as situações o que a gente vê um monte de obra, né? Vai para o Campo Belo, Moema, é muita obra, muita. E aí a gente pensa, o mercado está aquecido. Não mas tá. não está. O que é só entregando projetos de 3 anos atrás. É isso aí. E fazendo novos agora, não tem. Se tem, é muito pouco. Eu moro ali naquela região, eu fico abismada porque daqui a pouco só vai ter prédio. Eu fico até triste, porque as casinhas são tão bonitas, eu gosto tanto. E eu converso, eu tenho alguns amigos construtores, converso bastante com eles. Essa semana eu conversei com 2, ele falou, tem uma equipe minha que ficou 15 dias parada. Eu falei, por que você não falou? A gente reformava a minha casa. Você tá pagando funcionário, eu já quero quebrar a casa de novo. Eu sou terrível, né? Se tem equipe ociosa lá, não é? Vamos aproveitar. Pô, cara, ele falou. Porque é outra coisa, né? Tá difícil a equipe. Tá. Meu marido tá sofrendo. Tá. Ele trabalha não tem mão de obra. Do zero no carro? Do zero. Faz prédio. Tá complicado. Tá. Mão de obra, ajudante. O pessoal não quer mais se submeter. Não. Quer ganhar bem, quer sair no horário. Mas eles ganham bem, né? Tudo bem que é um trabalho pesado, eu reconheço, mas tem alguns que ganham, às vezes, melhor que arquiteto. Alguns? Eu fui num jantar, eu fiquei, nossa, gente. Por semana, por dia. Por mês. Tem um amigo meu que abriu os salários, eu falei, nossa, até fiquei meio assim, sabe, em choque. Porque é uma mão de obra que tá escassa, né? Mão de obra boa tá muito difícil. Cada vez pior. E as minhas obras que eu vinha num ritmo bem acelerado, hoje tem demorado um pouco mais. O prazo era 4 meses, agora tem passado esse prazo. Mesmo obras pequenas. Por quê? Porque fica parado. Ficam alguns momentos parados porque o empreiteiro não tem a mão de obra.
Mas aí você não trabalha só com seu marido, você trabalha com outras Não, equipes. eu não faço reforma com meu marido, ele só faz parte cinza mesmo de prédio, Sim. construção bruta mesmo. Sim. Quando é reforma, geralmente o cliente que acaba contratando a empreiteira. Uma dica, tá, de ouro. Se você tiver uma ou duas equipes maravilhosas, tenta recomendar para não passar raiva. Não, a gente recomenda, né? Mas É, você sabe, né? sei, ela tá fofa, ela tá fofa. A gente recomenda, mas não é sempre que fecha. Sim, tem um cliente que eu fechei o gerenciamento de projeto, né, que eu orquestro tudo. Faço orquestramento de todo o processo. Só que eu não, como você, eu não me responsabilizo pelas frentes. As frentes, elas têm que assumir cada responsabilidade. Ok. Primeira reunião com o cliente, eu falei, essa equipe vai dar problema. Última reunião com o cliente, eu falei, então, minha bola de cristal falou que ia dar problema. Eu tô também com uma lá no Campo Belo. É um estúdio bem pequeno. E atrasou. Porque o empreiteiro, no começo ele ia lá, a gente conversava e alinhava as informações. Agora ele tá lá, ele mesmo fazendo elétrica, hidráulica e colocando o piso ao mesmo tempo, porque os caras deixou ele na mão. Caraca. Passada, gente. E atrasou bastante. E o ruim é o seguinte, é o desgaste, porque às vezes o cliente quer culpar o nosso lado, falando que é responsabilidade nossa. Você já passou por isso? Já. Mas nesse caso, quando o cliente contrata, é melhor. Por isso que eu acabo nem insistindo, porque se ele já confiou naquele profissional e confiou em mim para conduzir, ele sabe que eu tô fazendo o meu melhor. Sim. E o lado de lá também. Então, tem aqueles perfis de clientes, né, que entendem. Essa cliente é bem compreensível, ela só pede para eu ficar de olho e fala, Aline, vai me avisando. E aí eu vou alinhando com ela. Você acredita nisso que ele falou? Aí eu falo que sim ou que não. Puta, né? Então, ela meio que sabe que obra é assim, ela não tá desesperada, né? Mas tem aqueles clientes que não compreendem, que querem que tudo seja ontem, não entende que tem as dificuldades para todo mundo, né? E aí acaba culpando o primeiro que vê na frente. Geralmente sou eu, né? Eu sei, eu entendo, porque eu passo por isso também, vamos dar a mãozinha. Complicado. Geralmente é a primeira pessoa que tá ali na frente que recebe, né? E agora me conta o projeto que mais marcou sua carreira. Foi um projeto da pandemia. Esse? Conta pra gente. É um projeto da pandemia que uns amigos me contrataram e tinha acabado de falar que era pandemia e ninguém sabia muito o que ia acontecer. Aí ele me contratou em setembro, em outubro a gente começou a obra para ele mudar em dezembro. Com emoção ou sem emoção? E eu morava no interior, morava em Itatiba e tinha um filho de 4 meses. Caraca. Aí a gente começou a obra e eu pensei, meu Deus, vai dar ruim, mas vamos lá, né? Foi obra e projeto ao mesmo tempo. E não era um projeto simples, tinha painel virando no teto, tudo que você imaginasse, serralheria, um projeto bem legal, que até hoje é bem, assim, gostoso de ir lá e ver que tá bem atemporal e que deu certo nessa loucura. E aí foi legal porque no meio do caminho a gente não encontrava fornecedor, porque faltava material, faltava às vezes disponibilidade mesmo, porque não sei o que aconteceu, todo mundo resolveu reformar nessa época também, apesar do caos que a gente estava vivendo. Sim. E aí a gente conseguiu, mas porque o cliente também ele tinha essa visão, ele ficou bem focado nesse período. Sim. E aí as coisas davam errado, ele, não, vamos fazer dessa forma, não ficava ali batendo em cima, sabe? A gente só mudava o plano e seguia, mas o projeto ficou muito fiel ao que o inicial, que é bem difícil às vezes de dar certo, principalmente nessa situação, né? E no meio do caminho também tinha alguns momentos que eu falava, eu não vou indicar um fornecedor que eu não conheço, vai dar problema. E o nosso prazo é muito curto. E aí a minha cliente falava, mas todo mundo está esperando uma oportunidade. A gente tem que dar uma oportunidade para as pessoas. Aí a gente deu a oportunidade, deu certo. Alguns desses prestadores eu levo comigo até hoje. Que bom.
que é o pessoal da automação, da mão de obra, muito legal, da marmoraria também, que foi da marcenaria. Ele levou uma equipe para cada ambiente para montar, para dar certo, para manter o prazo. Uhum. Então foi assim bem desafiador. Eu lembro que um dia deu um problema lá, eu saí de Itatiba e fui correndo com meu filho junto na obra. Caraca. E o meu cliente, Aline, você é doida, você trouxe seu filho. Ah, mas tinha que resolver, não tinha? Tamo aqui. Sim. Nossa, é guerreira, hein, cara? E eles mudaram em dezembro. Eu não acreditei. Nossa. Mudaram, deu tudo certo. E depois desse projeto, já fiz vários outros. Para eles e para a família deles. Ah, é bom, né? Assim, entrar pra família. Sim. Eu entro pra família também, é muito bom. E é bom, eu até brinco, ontem eu tava numa reunião com um fornecedor que eu não conheço, a cliente fechou, e eu tinha 2 reuniões intercaladas. Deu tempo de eu entrar nas 2, né? O primeiro atrasou, enfim. E aí eu só escrevi assim pro cara, né? Uma marcenaria. Eu falei assim, ó, um cliente feliz é melhor do que um lead de internet, tá? Porque esse cliente feliz, ele traz outros clientes felizes, né? E aí eu entrei na reunião, a gente conseguiu resolver. Até posso abrir para vocês aqui. Você concorda que a equipe de marcenaria, quando vai fazer o levantamento, eles têm que pontuar os riscos? Claro. E eles têm que avaliar também as margens de segurança de cada eletrodoméstico? Claro. Eu fiz o processo de gerenciamento de projeto. Eu não fui a arquiteta que fiz o projeto. Eles não olharam o projeto, eles fizeram outro projeto, eles não questionaram o cliente, não me questionaram, simplesmente eles colocaram um forno e o forno ele tá sem o recuo de segurança. Isso é tão comum, acontece muito. Então, beleza. Aí o cara fala pra mim que é sob medida. Não vai falar isso pra uma arquiteta, né? É sob medida. O que é sob medida, amiga? Sob medida. O que eu desenhar, você produz, correto? Já disse. Só que o dele é modular. Aí minha cara muda na hora. Modular é uma caixa pronta, correto? Aí eu falei, então, já que você é sob medida, o que você vai fazer? Você vai soltar a caixa do forno e você vai deixar alinhado com a pedra. Antes ela estava recuada. Vai vir 2 centímetros, eu vou ter 2 centímetros, que é o que a fábrica do forno pede, de segurança de ventilação. Aí ele, não consigo. O meu tipo de projeto não aceita. Eu falei, ué, você não é sob medida? Aí o cliente começou a rir. Aí, enfim, eu consegui. Fizemos várias opções, até eu fui medir o meu forno em casa. Nossa. Porque o meu forno é pequeno, da Consul, ele é muito bom. Só que os fornos, eles têm uma medida fixa de profundidade. E tem que ter, no mínimo, X centímetros em volta, gente. E no fundo, não pode colar com a parede. E estava colado com a parede e com a tomada. O empreiteiro é meu parceiro. Eu posso falar para ele, ó, solta a tomada, joga a tomada um pouco pro lado, solta, se vocês soltam na caixa de vocês, o meu empreiteiro vai lá e solta a tomada um pouco mais para a esquerda por segurança. Só que eu precisava tirar a caixa dali. E o cara falando que não podia. Mas ele era sob medida. Aí eu... Final da reunião tava assim, ó. Não queria, né, no caso. Não, ele fez. Ele vai fazer. Não, porque é um risco. Você tem tamponamento, você tem o forno. Você não concorda? A família vai fazer um monte de coisa ali, vai esquentar. O que vai acontecer do lado da tomada? É um risco. É, uma coisa que pega muito, assim, pra mim, o cliente prefere, às vezes, contratar mão de obra, ok, eu nem questiono tanto. Mas a marcenaria, pra mim, é extremamente importante, justamente por conta disso. Porque se é uma empresa que fala que é sob medida ou marcenaria, eles têm que fazer o projeto deles também, que vai compatibilizar com o que está na obra. Não compatibilizou, no caso. Porque se ele tivesse feito toda essa compatibilização, feito o projeto executivo, ele ia ter previsto isso e nem precisaria você falar nada, né? Ai, eu não aguentei. Eu tinha acabado de sair de uma reunião com um cliente com uma marcenaria nível A, premium. Tem um engenheiro que faz a medição, que liga pra mim, me questiona, que não questiona nem a cliente. Ele fala, vou resolver com você porque você é arquiteta.
Ele sabe que o cliente é leigo, né? Na hora, que vai levar eu não estresse pro aguentei nessa cliente. reunião. Eu soltei o nome da marca. Falei, olha, acabei de finalizar uma reunião. Nunca tive problema com ninguém de marcenaria. E você é o primeiro. Porque ele tava se tirando do problema, falando que era o problema do cliente. Você acredita? Acredito. Tô começando a... Sabe que eu tô estudando? O direito do consumidor. Porque eu já levanto a lebre pro cliente. Vocês, como clientes, têm um prazo de devolver, viu? É igual o carro. O carro deu problema há 30 dias. Eu sei porque amigo meu comprou um Eclipse Zero, amiga, semana passada. Deu uma semana, 17 dias, perdão. O Eclipse tá batendo. Tudo solto por dentro. Aí a gente foi, ele falou, vamos comigo lá? Na Mitsubishi? Falei, vamos. Chegamos lá, o cara virou e falou assim, o técnico, só em fevereiro, pra mim. Ele falou isso pra mim. Já fui no chat GPT. Sou terrível. Seu melhor amigo. Pá. Falei, moço, traz um café. Falei, então, segundo o direito do consumidor, se o carro não tiver em perfeito estado, 30 dias ele troca. O cara começou a gaguejar, amiga. Começou a gaguejar. Não esperava que Não. você ia saber, né? E meu amigo, e aí ele conseguiu o quê? Que isso era na sexta, na segunda, ele ia levar o carro na concessionária e ia ficar até sexta e eles iam arrumar. Aí conseguiu. Do nada, de fevereiro, né? Um insight rápido, o cara começou a gaguejar. Aí eu falei, tá. E o carro reserva? Ele tem direito ao carro reserva. Aí o vendedor veio e falou assim, mas ele tem um monte de carro. Eu falei, não entrei nessa questão. Nessa situação. Ele pode ter 10 mil carros. Carro reserva. Então, assim, se a gente não... Graças a Deus tem um chat GPT que auxilia, trouxe a situação do carro, é a mesma coisa dos móveis. O cliente, ele tem o direito. Até de falar, quero o dinheiro de volta, pode arrancar esses acabamentos tudo daqui. Então, assim, é interessante para vocês, são clientes que estão nos assistindo, ter um profissional como nós do lado. Porque se eu não tivesse na reunião ontem, o que o cara ia ter feito de proposta? Sacanagem. Você pega essas situações também? Ontem. Conta pra gente. Nossa, amiga, vamos tomar um café, vamos almoçar. Ontem eu fui fazer uma vistoria de entrega de apartamento. E é um estúdio. E aí... engraçado que eles já mandaram junto com a pessoa que faz ali o checklist, 2 meninos com um chapéu, como se fosse engenheiro. Eu falei, nossa, eles já chegaram com maior banca, né? Mas era 2 meninos super novinhos que eu já vi que tava ali pra nada. Aí, a menina já perguntou, você, né, cliente? Aí sou, e ela é o quê? Ela é arquiteta. Aí já ficaram meio assim. Aí tinha também o marceneiro. A pessoa não se dirigia a mim para falar, e quando eu falava, ela meio que me ignorava. Só se a cliente repetia, ela aceitava. Aí eu falei, então tá, né? Aí, a gente olhando tudo, eles fazem a delimitação do piso, que é obrigatório entregar, né? As partes de áreas molhadas. E como é estúdio, é integrado. E aí, eles fizeram o piso... E colocou a bancada no meio, que também é obrigada a entregar. Só que onde termina o piso, eles colocaram uma baguete de pedra. E o restante está sem piso. E aí, a posição que está a bancada existente lá, não cabe uma geladeira do lado. Que é o proposto. A geladeira fica no meio dessa baguete. Ela ficaria assim, balançando. E o espaço do fogão tá maior do que o padrão. Ou seja, eu falei, nossa, certeza que... Porque eu já trabalhei com isso também, né? Acompanhando o prédio. Fizeram a hidráulica. O cara da pedra veio e mediu a pedra, considerando o eixo aqui da hidráulica, da pia. Fez a pedra no tamanho que ele foi contratado e nem considerou que ali iria uma geladeira, ok. Aí veio o cara do piso depois... Ou antes, não sei, colocou ali também, cada um fez o seu e pronto. Ninguém compatibilizou. Ninguém viu o projeto. E a minha cliente não queria mexer no piso. Como que ela ia pôr a geladeira lá? Aí eu falei, se você tirar o piso, você perde a garantia? Perde. Aí, nossa, aí ficou lá maior briga. Aí eu falei pra ela, decide primeiro se você vai querer mesmo manter esse piso, porque aí a gente entra na briga. Porque não tem como.
Imagina, uma pessoa que não vai reformar, como que ela vai pôr a geladeira lá? Não tem como. Não, mas aí eles têm que... Aí tem a garantia, ela não pegou a chave, pegou? Não, aí eu falei pra ela deixar isso lá. A gente falou também lá no checklist, isso ficou como ressalva, mas eles não querem aceitar. Eles falaram Oi? que eles cumpriram o projeto. Já Não. jogou pra quem? Pro arquiteto. É. Cara, mas não, peraí. A própria construtora jogou pro arquiteto que eles contrataram, né? Pra você ver como... Jesus, cara. Eu achei um absurdo. E é que vai ficar difícil de entender, mas tem um banheirinho bem na frente de onde é essa delimitação. Sim. Ficou um espacinho, assim, de 5 centímetros para chegar na parede do banheiro. Ou seja, quando você sai do banheiro, você pisa na baguete, não cabe nem o pé inteiro. Né? É tão sem sentido, uma economia tão ridícula. Então, tem gente que faz em modo automático e não faz uma gestão de projeto, de pessoas, de frentes, né? E só quer vender, né? Sim. E aí a pessoa que é leiga, que é minha cliente, e o engraçado é que eles ficaram meio assim comigo, né? Porque eu apontei várias outras coisas. E a minha cliente estava empolgada, é o imóvel dela, né? Ela tá feliz, ela tá naquele momento. No ápice, E eles né? meio que se aproveitavam, ficaram vendo cor de marcenaria junto com ela. Aí eu, não, olha aqui comigo, vamos ver isso, você tem que entender, é sua casa. Não tem entrega o produto, que é o imóvel, e Você ok. vai aceitar esses pontos são inaceitáveis. A pedra tava assim para trás, aí a gente jogou água para ver, começou a vazar água e empoçou tudo. Imagina no dia a dia, se ela quisesse usar aquela pedra... Não, a garantia, né? Agora é a hora. Por isso que é super importante ter um profissional na hora do recebimento da chave. Aí, na hora de sair, a menina anotou tudo no papel. E esse rapazinho que estava do lado, quieto por enquanto, Sim. quando a gente começou a andar para sair, aí ele falou assim, assina aqui. É o mesmo que o dela, só que digital. Mas só que ela nem sabe o que ele anotou. Ela só olhou olha isso, no outro papel. Gente, tô curiosa pra saber qual que é a construtora. Te falo depois. Ai, tô curiosa. E me fala, como a neurociência entrou no seu trabalho? Entrou, assim, de forma bem natural, porque antes de fazer arquitetura, eu cheguei a pensar em fazer psicologia. Arquitetura não, designer de interiores, né? Mas quando eu estava ali pensando em me formar. E eu acho que eu tenho um pouco disso. Acho que todos nós que somos arquitetos tem, né? É natural. Então, eu acho que entrou de forma bem natural, assim. E eu comecei a meio que separar os perfis de cliente por conta das questões que acontecem, né? Durante todo o processo. Porque você convive de 6 meses a 1 ano com aquela pessoa falando, sei lá, toda semana. E então você entra muito na vida da pessoa, né? E entende que cada um tem um perfil. E aí eu comecei a separar, anotar mesmo como cada um age. E aí eu descobri que isso era neurociência. Aí eu comecei a estudar mais sobre isso, comprei uns livros. Agora eu estou fazendo um curso. E é isso, aí eu tento aplicar. Então, sabendo agora o perfil de cada cliente, eu sei como eu vou lidar com ele. Então, cada um eu lido de uma forma diferente. Eu falo de uma forma diferente. A condução é diferente dos processos. Alguns você tem que ficar o tempo inteiro falando antes, sabe? Igual quando você entra no avião, que eles avisam tudo que vai acontecer. Alguns precisam muito disso, desse controle. E me fala, quais perfis de clientes você atrai mais? Eu sou curiosa. Eu sou curiosa. Olha, eu tô numa fase, uma fase complicada, que eu tô com... no começo eu tinha um perfil de cliente que é aquele que deixa tudo na mão, que eu fazia tudo. E a gente definiu o projeto definido, você me fala o que tem que fazer, eu só vou fazer o Pix. E eu estava muito acostumada com isso. E aí, conforme eu fui crescendo, foi mudando um pouco. E aí, recentemente, apareceu um novo perfil que me abalou bastante, que é o perfil mais controlador. E eu acho que é culpa da internet.
Então, eu tô com uma leva grande de cliente nesse perfil agora. E eu acho que eu tenho atraído, de alguma forma, essas pessoas. E é até engraçado, porque teve momentos que eu falei, nossa, eu sou parecida com essa pessoa. Sério? Você tá emanando, cara, na internet gente, não. Eu falei, gente, eu tenho que mudar alguma coisa. Talvez eu tô muito controladora também. Talvez pelo excesso de trabalho, eu não sei. Eu tenho que, né, deixar mais as coisas fluírem. Sim. E aí, consequentemente, uma leva de clientes nesse perfil. Que eles aparentemente confiam no seu trabalho. Falam que é para fazer daquele jeito, faz o projeto, tudo, mas quando chega a hora de tomar as decisões, ficam meio que segurando, ficam muito na dúvida, indo muito por coisas... Terceiros ou não? Por terceiros, pela internet. A internet hoje está pegando demais, porque as pessoas acham que aquela solução que foi usada em determinada situação vai servir para ela também. Ou que o que aconteceu com aquela pessoa vai acontecer com ela também. Fica meio que tentando prever coisas que são meio fora da realidade, sabe? Isso é bem complicado e é bem desgastante também. Você entrou num assunto bem interessante, internet. Esse canal aqui foi criado porque eu fiquei em choque com as coisas que eu encontro na internet. Tem muitos profissionais, pessoas que se passam por profissionais, enfim, já entrei nesses detalhes aqui no canal com vocês. Mas o que está me chocando mais é a desinformação. A informação, ela não está completa, é pela metade. Então, a pessoa, ela nunca teve contato com a nossa área, né? Então, vamos lá, tô no TikTok, tô no YouTube. Definição de projeto, Moodboard, né? Moodboard. Aí ela vem e nos aborda. Isso aconteceu com você, né? A gente tomando um café, você comentou. A cliente já tinha finalizado o processo, ela vem e questiona. Por que você não fez dessa forma? Gente, tudo é um processo. Quando eu começo a primeira reunião que eu faço com o cliente, eu fico, te juro, 1 ou 2 horas. Normalmente é casais que eu tô atraindo, assim, para fazer os projetos. E eu explico passo a passo. Às vezes eu percebo que a pessoa fala até assim, ó. Ai, por quê? Para não ter uma situação na internet, igual está acontecendo com a gente, não é só com você, de abordar e falar, olha, você não fez essa etapa. Sim, eu fiz essa etapa. Tá no seu contrato e tá na sua proposta. Está acontecendo isso muito com você também, não tá? Do cliente questionar? Coisas já finalizadas? Sim, ou coisas que precisa e ele não entende, por exemplo, construção, quando chega na parte do projeto estrutural. Ele acha que ele não tem que pagar por isso e sou eu que vou fazer. Não. E tá no contrato. Mas que parte do estrutural? Não, cálculo estrutural. O cálculo estrutural é um projeto complementar, assim como elétrica, hidráulica, sondagem, é tudo complementar. E o estrutural é fundamental, né? É uma garantia que tem que ter um profissional qualificado e assinar. Sim. Então, às vezes, aparecem umas coisas assim. Mas aí é a comunicação pela metade, né? Aí é o que a internet está trazendo, igual gatilhos que troco muita informação com amigos arquitetos, desse pessoal que está se promovendo com projetos, blogueiros. O meu projeto não tá bom, meu projeto não foi feito legal. Você me perdoa, mas para a pessoa chegar e fazer o projeto para você, ela te deu um contrato, ela te explicou passo a passo, né? Então eu vejo um alvoroço na internet que eu até chamo a atenção do nosso conselho, né? Se vocês quiserem me abraçar também, eu divulgo aqui, vocês podem ser nossos apoiadores aqui nos projetos, porque eu sinto uma carência desse lado. Parece que tem mais pessoas querendo defamar a nossa profissão para ter engajamento do que pessoas promovendo o processo correto, a visibilidade dos profissionais, né? Porque a gente estuda todos os dias, gente. A gente está em evento, mas a gente está no evento aprendendo sobre aquele material para poder colocar na casa de vocês. E a troca também que a gente tem no grupo, né? Exatamente. Pessoalmente, quando a gente conversa, quanta coisa a gente não troca de experiência
e que só agrega valor, né, para o próprio cliente, porque às vezes a gente consegue antecipar uma situação, porque você já ouviu um colega falar que passou por aquilo, ou um fornecedor que pisou na bola, você não vai indicar porque você conhece alguém. Então, A gente não para, né? eu acho que tá bem complicado, assim. Eu acho que a gente, né, a nossa profissão deveria ser mais respeitada, assim, como médico, como... Você não Advogado. questiona, né? Você Com pode até certeza. questionar, mas tá ali dentro dos limites. Ele é o profissional, ele que vai te dizer o que você deve fazer, né? Com certeza. Então, eu fico bem em choque, assim, igual essa história do processo de contratação de estagiário, desinformação. Onboard é lá no começo, correto? Quando a gente faz um briefing, aí você faz as opções de layout junto com o onboard para ajudar a dar clareza para o cliente, para ele definir o que ele quer dentro da casa e a gente transpor isso no papel. Que depois vem o 3D, que agora tá uma farofa, né? Tá uma farofa. O pessoal... Na verdade, eu faço isso durante o processo de compra. Porque nunca é aquilo que você definiu lá no começo, né? Tem atualização. É normal. Então, geralmente, eu vou numa loja e aí lá nessa loja a gente já... Pré-estabelece todos os acabamentos. Sim. Eu gosto do onboard físico também, eu sou dessas. Sim. Eu sinto falta do meu escritório físico por isso, porque eu já monto um onboard lá. Até na minha época de estágio, sabia? A gente sempre trabalhou com onboard físico. Atualiza, mas assim... tem que ser atualizado antes da parte cinza, por exemplo, porque dependendo das dimensões dos acabamentos, influencia o antes. Sim. O processo de permeabilização, né, argamassa, tudo isso a gente tem que pré-estabelecer para não ter custos aditivos no final, né? Acho que é a mesma coisa que eu, na questão racional de processo. É que o mood board para mim não é tão assim, ele não entra com tanta complexidade como você está falando. Ele entra mais na parte de escolha dos acabamentos, que é quando eu ainda não fiz o projeto executivo. Por isso que é tão importante. E aí, a partir dali é que vai o projeto executivo e só depois vai para a obra, né? Então, quando a gente definiu, o projeto também já está definido, aí é mais difícil de... A não ser que o cliente troque no meio do caminho, né? Então, mas essa troca que é emoção, cara. Essa troca que é emoção. Vou colocar um ladrilho hidráulico. A espessura do ladrilho hidráulico. Sim. E aí, a parede já está com impermeabilização. Mas e agora? É um custo. Sim. É um custo que a gente não estava pré-estabelecido, né? Mas é muita coisa. Tem que amar a profissão, fala sério. Ou o que aconteceu também recentemente, o perfil de embutir e o perfil de sobrepor. De embutir, você tem que fazer um reforço, uma preparação, para você não precisar sair cortando tudo depois, que vai deixar o seu forro sem estrutura, né? Sim. Então, aí a pessoa decidiu depois que ia fazer embutido. Aí vai sair cortando tudo. Aí não dá, né? Não tem como. Ou faz um embutido, faz um gato, aí não consegue mais abrir o forro. Igual aconteceu um cliente que eu acabei de fechar. Vou ter que abrir todo o forro. Porque fez um gato. Planejamento, processo. E me fala, você já fez alguns projetos para blogueiras aí, para blogueiros? Conta pra gente um pouquinho. Fiz um projeto para Natália Biont, da primeira casa dela, né? Uma casa em Alphaville, enorme. Foi muito legal. Você fala muito legal, mas mulher, eu imagino o seu processo de criação, né? Foram algumas emoções, né? Porque inclusive esse é um perfil, falando de novo sobre perfil de cliente, é um perfil totalmente diferente. Foi um super desafio, mas foi divertido. Eles respeitaram, eles têm muito respeito pelo arquiteto, isso eu achei muito legal. E eu valorizo muito isso. Não, é a Aline que veio, fala com a Aline, tudo era a Aline. Aí você se sente valorizado e se dedica até mais, né, nesse tipo de projeto. Mas foi longo, como eu falei, geralmente era rápido as minhas obras, essa demorou 8 meses. Então eu ia para lá toda semana durante 8 meses, convivendo com eles.
E foi só decoração, não teve nada de estrutura, a casa já estava pronta. Então, eu tive que usar o que tinha e fazer milagre. E aí tinha as demandas, né? Ah, eu quero... Porque como ela é blogueira, a casa inteira acaba sendo cenário. Mas, ao mesmo tempo, tem que ser confortável, porque é a casa dela, que ela quer voltar e sentir refúgio, né? Então, Sim. bem complexo pensar nisso tudo. Foi bem interessante. Até mesmo o quarto. Lá ela faz vários. Ela é que eu quero. É engraçado, ela mostrava assim: fazer o skincare aqui, aqui vai aparecer. Ela já imaginava, né? Porque ela tem essa cabeça também. Aqui vai ser não sei o quê, não sei o quê. Aí quando eu ia projetar, eu ficava lembrando e imaginando. E aí tive que ter a sensibilidade de fazer um armário que fosse mais aberto, mais cenográfico. Então aí veio a organizer e colocou as roupas bem cenográfica mesmo. Sim. Aí tem um outro guarda-roupa que aí é mais tudão, assim. E aí tem uma parte que é mais aberta. Então, foi demorada. Tinha dias que o pessoal chegava lá e ela faz muito podcast, muita palestra, né? E ela tava dormindo. Ela falava, espera eu acordar para começar a obra. Que engraçado, cara. Isso era engraçado. E o pessoal respeitou bem, a obra andou, tipo, cumpriram os prazos, demorou por conta disso mesmo, que teve que esperar os móveis chegar, né, também. Mas ficou muito lindo e foi bem legal. Os seus projetos são atemporais, né? São bem atemporais. Eu sou puxa-saca, viu? Muito bom gosto, senão eu não estaria aqui, meu bem. Ainda tem coisa para fazer lá, vamos ver quando que ela vai fazer. E você usa muita luz natural? Eu gosto muito. Eu acho bastante importante. Luz natural, elementos naturais, né? Pedras naturais. Isso deixa o projeto com mais tempo de vida, né? Sim. E refinado, elegante. Sim. Luz natural é elegante, gente. Eu amo. Nossa, não... Claraboia. Onde tem uma oportunidade, eu tô lá. Os pedreiros odeiam, né? Você fala, ai, claraboia, mais uma claraboia. É, verdade. Eu adoro o jardim de inverno também. Eu também, eu sempre tento... Eu amo os projetos do México, da Espanha. Sério? Que antigamente, até hoje, alguns prédios têm internamente algum lugarzinho. Tem aquele... Eu amo aquilo. A caixa de escada. Sim, amo. Eu tenho um projeto no México e a casa é assim. Que legal, cara. Eu quero ver esse projeto. A gente tá chegando ao final, amiga. Já. É muito rápido. Muito rápido. E olha que eu não fiz nem todas as perguntas que eu pré-estabeleci. Nos empolgamos. Mas de coração, faz uma recomendação para eles, para os nossos telespectadores. Acho que a minha recomendação é que... Acho que ao contratar um profissional, né, que tenha bastante cuidado ao escolher, porque é um profissional que você vai levar aí durante de 6 meses a 1 ano, então precisa ter bastante conhecimento mesmo, pesquisar bastante antes, ter uma conexão legal e confiar no processo, que a gente tá do lado de vocês. Exatamente. Vamos mandar um beijo pra galera? Beijo. Beijo, maravilhosos.